Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos no ano aqui de 2014. Nós vimos aqui na playlist da saga dos campeões do mundo de Labordané e Magnus Carlsen a vitória em 2013 de Magnus Carlsen sobre o então campeão mundial Viswanathan Anand. Uma vitória bem convincente, diga-se de passagem, o Anand não conseguiu encaixar nenhuma vitória. O match foi encerrado na 10ª rodada antes das 12 previstas por conta de 3 vitórias de Magnus Carlsen. Não deu pro Anand. O Magnus Carlsen se tornou campeão mundial de forma convincente. E quando todo mundo achou então que o Anand, enfim, que viriam outros jogadores além do Magnus Carlsen pela frente, o Anand surpreendeu toda a comunidade enxadrística vencendo o torneio de candidatos de 2014, ganhando o direito então de duelar mais uma vez aí contra o Magnus Carlsen. Só que agora eles estão em cadeiras opostas. O Magnus Carlsen é o campeão mundial e o Viswanathan Anand está lutando aí para reconquistar o título. Tivemos uma primeira rodada no match aqui de 2014, bem diferente da primeira rodada de 2013. Em 2013 eles estavam se conhecendo, a primeira rodada empatou em 16 lances. Aqui já em 2014 ambos já se conhecem muito bem por conta do match do ano anterior. E agora, na primeira rodada, a gente teve o Anand de brancas, o Magnus Carlsen de negras, uma defesa Grunfeld, ali uma partida bem afiada ali dos dois lados, mas acabou terminando no empate. E agora vamos dar uma olhada na segunda rodada, então, desse match de 2014, o campeão mundial Magnus Carlsen jogando contra o ex-campeão mundial Viswanathan Anand, que está lutando para reconquistar o seu título. Magnus Carlsen abre aqui a partida com E4, temos E5 pelo Anand, peão do rei. Cavalo em F3, cavalo C6, e aqui o Magnus Carlsen entra numa defesa Ruy Lopes. E o Anand responde aí a Ruy Lopes do Magnus Carlsen com cavalo em F6, a defesa Berlim, tão jogada pelo Magnus Carlsen de negras. Agora o Anand quem está jogando. D3 aqui pelo Magnus Carlsen, ele vai para a mesma linha que a gente viu em 2013, que o Anand jogou contra o Carlsen, e não indo para tão usual. Magnus Carlsen costumava muito jogar, e costuma ainda, jogar com o roque essa posição, cavalo E4, D4, né? Cavalo D6 em geral, enfim, por aí vai. Bispo toma C6, D toma aqui em C6, D toma aqui em E5, cavalo F5. Essa linha aqui ela é bastante jogada hoje em dia. E aqui dá para jogar H3, dá para jogar cavalo C3. As pretas vão jogar rei E8, H5 e por aí vai o jogo. Mas o Magnus Carlsen também não foi para essa linha de roque e seguiu com D3, também porque o Anand fez isso em 2013. A partida segue com bispo C5 aqui pelo Anand, roque, D6, torre aqui em E1 e roque aqui pelo indiano. A partida segue com bispo toma C6, olha que decisão interessante. O Magnus Carlsen abre mão do par de bispos para eliminar aqui o cavalo do Anand e de alguma forma poder lutar aqui talvez pela casa aqui de D4. Vamos ver como segue a partida. B toma C6, H3 não permitindo a entrada aqui do bispo em G4, torre E8 e agora cavalo de B em D2, desenvolvendo peça. Cavalo D7, o Anand prepara aí uma manobra de cavalo, também libera a dama, enfim. A partida segue agora com cavalo aqui em C4, bispo volta para B6, dando a casa C5 aqui para o cavalo, A4, A5, cavalo toma B6, C toma B6. Com isso o Magnus Carlsen também conseguiu eliminar aí o par de bispos do Anand. A partida segue agora com D4, que era o lance que o Magnus Carlsen tinha preparado para jogar quando ele abdicou do par de bispos. Dama C7 aqui pelo Anand. E um lance já interessante e agressivo aqui pelo Magnus Carlsen, torre A3. Toda a subida de torre no meio jogo, ela é emocionante. Torre A3 e essa torre vai poder ir para a ala do rei no futuro. Cavalo F8 aqui pelo Anand. D toma em E5, D toma em E5 e agora cavalo H4. Olha só o Magnus Carlsen levando as peças para um ataque na ala do rei. Bastante interessante aqui, bastante ousado o ataque do Magnus Carlsen. Uma vez que o centro está estabilizado, ele parte para um ataque na ala do rei. Torre D8 atacando a dama e agora dama em H5. Olha que legal, o Magnus Carlsen está realmente partindo para o ataque. E é interessante notar como as peças, muitas das peças do Magnus Carlsen, né, estão nas bordas do tabuleiro. É bastante interessante isso, mas não estão fracas, né? Estão indo para um ataque aí bastante intimidador, na verdade. O Anand responde aqui com F6, de forma que a dama poderá vir para F7 e também está defendendo aqui em G7, protegendo aí na ala do rei. A partida segue com o cavalo em F5 e agora
bispo aqui em E6 foi jogado pelo Anand, esse bispo também segurando aqui a casa de F7. A partida segue com torre G3. Olha só que legal esse ataque de Magnus Carlsen, já atacando aqui em G7. E aqui, enfim, um lance como torre D7 é um suficiente aí para equilibrar a posição. Mas o Anand vai para um lance mais ousado aqui, com o cavalo G6 bloqueando. E o Magnus Carlsen continua com seus avanços aí agora com H4. A partida segue com bispo toma em F5, e toma em F5 e agora cavalo aqui em F4 atacando a dama. Bispo toma em F4, e toma em F4. A torre está atacada e ela vem para C3. E depois dessas trocas o Anand foi bem sucedido em, vamos falar assim, frear o ataque na ala do rei de Magnus Carlsen. E a gente está entrando aí num final de peças pesadas, né? Um final de peões com peças pesadas no tabuleiro, ambas as torres e as damas aí de cada um. Aonde o Anand tem um ponto fraco aqui, um peão perdido na multidão aqui em F4. Que ele vai ter que achar um jeito de tentar defender ou enfim buscar algum contra-jogo. A posição parece um pouco melhor aqui para o Magnus Carlsen. Esse peão de F5 é muito forte, segura a casa de E6. Enfim, vamos ver como é que segue aí a partida. C5 foi jogado aqui pelo Anand, liberando a dama da defesa do peão. Agora é o peão que está protegendo. A partida segue com torre E6, aproveitando esse excelente posto. A torre aqui de A em B8, defendendo, adicionando uma defesa aqui em B6. E agora torre aqui em C4. De C4 essa torre quer vir aqui para E4, dobrar as torres na coluna E. É claro que também fica fazendo pressão no peão de F. A partida segue com dama D7. E aqui o Anand vai em busca de um contra-jogo. Afinal de contas, se agora o Magnus Carlsen capturar aqui em F4, não foi o lance jogado, dama D1. Dá um bom contra-jogo aqui para as pretas, dama toma D1, torre toma D1, rei H2 e torre D2. E as pretas estão no jogo, né? Mas não foi dessa forma que seguiu. Depois de dama D7, o Magnus Carlsen não captura aqui em F4 e vai para o lance rei H2, evitando a troca de damas. Olha só. Que legal esse lance. Agora se jogar um lance como dama D1 não tem mais cheque, não é com cheque. E a dama não é obrigada a capturar. Na verdade aqui as brancas venceriam imediatamente com torre E8 cheque, desviando o defensor aqui de D1. Ganharia a dama por uma torre, né? Olha só que ele jogaria aqui, né? Torre E8. E aí lance forçado, torre toma E8, dama toma D1, né? Então rei H2, um excelente lance aqui pelo campeão mundial. Rei H2... evitando aí a troca de damas. A partida segue com torre F8 e agora o Magnus Carlsen vai melhorando a posição das suas peças com torre de C em E4. As brancas estão muito bem na posição, duas torres dobradas. O Magnus Carlsen é um excelente jogador de finais. Aqui a gente não pode dizer que é um final ainda, tá com cara de meio jogo porque tem muita peça pesada, né? Mas vai jogando com excelência nessa posição. Torre B7, segurando a entrada da torre na sétima. E agora dama E2, o Magnus Carlsen triplica na coluna E. É quase um canhão de Alekhine. O canhão de Alekhine é quando tem dama, torre, torre, né? As três na mesma coluna, mas enfim, aqui elas estão separadas. Cada peça está separada por uma casa. A gente pode dizer que é um canhão de Carlsen, um canhão de Magnus Carlsen aqui no tabuleiro. A partida segue com B5. O Anand vai procurando abrir linhas, aí abrir um... quem sabe ele consegue trocar as damas e dar uma aliviada na posição. B3 defendendo, B toma em A4, B toma em A4 e torre B4. O Anand quer a qualquer custo trocar uma dessas peças pesadas aí, tá muito perigoso. Essas peças triplicadas aí na coluna E. A partida segue com torre E7 atacando a dama, dama D6 defendendo, dama F3 pelo Magnus Carlsen, torre toma em E4, dama toma em E4 e agora F3. Esse lance vem com cheque descoberto aqui pela dama. E aqui, enfim, se o rei se mover, as pretas estão muito bem, conseguem depois trocar esse peão que era um alvo, né? Era um peão fraco. Mas aqui o Magnus Carlsen faz a coisa certa e apenas bloqueia o cheque com o seu peão. Peão aqui em G3. E aqui agora o Anand continua com H5. E esse lance é um blunder aqui pelo Anand. Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar o movimento aqui do Magnus Carlsen, como mostrar, né, como provar que esse movimento é um blunder, como tirar proveito dessa situação, desse erro aqui do Anand. Depois a gente volta nessa posição para mostrar o que o Anand poderia ter jogado. Mas aqui o Anand faz esse blunder. E eu espero que você tenha encontrado, então, o lance que castiga
o lance jogado pelo Anand, que foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen aqui. É o lance dama B7 e não tem mais como evitar. Ou checkmate ou uma séria perda material aí, né? Então aqui a grande ameaça é torre G7 seguido de torre H7, dama G7 com checkmate, né? Por exemplo, né? Aqui, enfim, não tem como defender G7. O problema todo é esse, por isso que aqui o Anand abandona nessa posição. Vamos entender aqui, né? Não dá para defender em G7. A torre não pode vir para F7, simplesmente torre toma. A dama não consegue defender em G7, né? Então aqui, se tentar partir para um contra-ataque, por exemplo, com dama D2, existe uma sequência de checkmate em 3 lances aqui, com torre toma G7, rei H8, torre H7, rei G8 e dama G7 entregando checkmate. Então aqui, enfim, o único jeito aqui de postergar seria dama toma em E7, mas não faz nenhum sentido o Anand jogar uma continuação como essa, e por isso ele abandona já na segunda rodada. O Magnus Carlsen sai na frente no match de 2014, né, mostrando aí uma superioridade no início do match e colocando aí uma carga mais pesada nas costas do indiano aí, né? Será que ele vai conseguir recuperar o seu título? Ou o Magnus Carlsen, será que chegou para ficar? A gente segue acompanhando a playlist da Saga dos Campeões do Mundo de La Bourdonnais. A Magnus Carlsen, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!